Okay. Vossa Excelência fala como comunicação de liderança pelo PT. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, eu primeiro quero agradecer ao líder do meu partido, nosso companheiro Paulo Teixeira, por, sabendo a gravidade do fato, me dar esta oportunidade deste diálogo com o nosso telespectador, com o ouvinte da Rádio Câmara e com vocês, senhoras e senhores deputados. Eu fui surpreendido esta semana com uma matéria da revista Época. Esta matéria que se refere a me acusando diretamente, acusando outros colegas, e eu resolvi escrever uma nota, publicando esta nota e pedindo a todos os meus companheiros que sabem da minha história de vida, dos meus companheiros, que ajudem a divulgar o que vou fazer agora nesse pronunciamento, porque infelizmente os meios de comunicação da grande mídia não divulgam. Quando é para cometer um erro, coloca no cantinho da página, cometem profundas irresponsabilidades quando se refere a matérias desse tipo, e eu acho, portanto, importante que a gente avise o povo, informe e comunique. Nota de esclarecimento. Sobre a matéria divulgada nesta semana pela revista Época, cuja manchete é mensalão, entre aspas, em que cita o meu nome, esclareço que, em 2003, veja que nós estamos em 2011, em 2003, procurei meu partido, na pessoa do Delúbio Soares, então tesoureiro do PT Nacional, para pedir apoio à minha candidatura a prefeito de São Bernardo do Campo. Em 2004, portanto, antes da chamada crise do mensalão, o Delúbio nos mandou uma agência de propaganda para fazer a minha campanha, a mesma que também atuou na campanha do companheiro Emílio de Souza, em Osasco. Este fato, meus companheiros e colegas parlamentares, é de conhecimento público desde aquela época. Eu aceitei e agradeci com muita alegria a presença da agência e por essa importante colaboração que o meu partido me deu. Depois, soube que a empresa, isso um ano e meio depois, soube que a empresa pertencia ao senhor Marcos Valério. Jamais imaginei que tudo isso poderia acontecer, pois se soubesse nunca teria aceitado. Hoje sou surpreendido com esta matéria 7 anos depois. Matéria esta divulgando que a Polícia Federal constatou que um senhor Nélio José Batista recebeu desta agência, portanto a agência do Valério, um valor de R$17 mil, alegando ter trabalhado para a mesma agência em favor da minha campanha a prefeito. Logo, percebe-se pela própria matéria da revista que não fui eu quem pagou, nem fui eu que recebeu. Ao consultar os membros da coordenação da campanha naquela época, constato que não somente eu, mas nenhum deles conheceu este senhor Nélio. Logo, nunca tivemos qualquer tipo de transação com esse cidadão. Ele nunca foi nosso assessor, nunca trabalhou conosco, a não ser que ele tenha sido uma espécie de eminência parda da agência e que nunca se mostrou. Considero um erro grave da Polícia Federal ter ouvido este senhor Nélio e em nenhum momento, durante estes 7 anos, ter procurado a mim, ou mesmo a minha assessoria para nos ouvir, pondo em risco a nossa história de vida de forma irresponsável. Lamento a postura da grande mídia deste país. Me vem à memória, senhor presidente, outro episódio. Daquela vez, a grande mídia, ao denunciar que um senhor Jair dos Santos retirou dinheiro do Banco Rural em Brasília, a mídia disse que era meu assessor, simplesmente pelo fato de eu ter, na época, um trabalhador rural como assessor, morador da cidade de Motuca, lá no interior de São Paulo, com o mesmo nome desse cidadão.
Entretanto, tratava-se o senhor Jair dos Santos do motorista do ex-presidente do PTB, o recém-falecido deputado José Carlos Martinez. Embora parte da mídia tenha divulgado a informação de que não se tratava de um assessor meu, fez isso com menos ênfase, em espaço de tempo inferior ao dedicado à denúncia, entre aspas, e também sem dizer quem era o verdadeiro assessor, causando enormes prejuízos à minha imagem, sem qualquer tipo de desculpas. Desta vez, o jornalista da revista Isto É, que ligou para mim várias vezes quando eu atendi, ele estava tão apressado, parecia que estava com a batata quente na mão, que quando eu respondi rapidamente, ele já desligou, tá ok, como que queria assim, eu só queria cumprir esse papel de falar com ele. Desta vez, o jornalista coloca na matéria apenas uma pequena parte do que eu disse. Como todos sabem, da minha luta e do meu compromisso ético, luta esta construída durante toda a minha vida, eu não posso aceitar que esta matéria e comportamentos eivados de erros ponham em dúvida a minha trajetória. Informo ainda que as minhas contas da campanha de 2004 foram aprovadas cabalmente pela Justiça. Mesmo assim, coloco-me inteiramente à disposição de qualquer instituição para a oportunidade dos esclarecimentos, se necessário for. Reafirmo aqui o meu compromisso com a luta pelo direito dos trabalhadores, pela dignidade humana, contra todo tipo de discriminação e pela ética política. Manifesto, enfim, toda a confiança no projeto histórico desenvolvido pelo meu Partido dos Trabalhadores e a inabalável fé naquele que foi o melhor presidente da República deste país, o companheiro Lula. Esta nota, senhor presidente, eu vou entregar à imprensa, mas já com a certeza ou com o temor de que nem vai ser divulgada. Então eu peço que a TV Câmara, que os espaços da casa, divulguem esta opinião, essa posição minha aqui colocada, e dizendo que eu estranho, senhor presidente, este fato. Por que será que isso está acontecendo? Por que será que foi a Globo naquele tempo? Por que será que a revista Isto É, a revista a revista Época nesse tempo, os mesmos proprietários? Eu sou aqui, senhor presidente, autor de mais de 70 projetos de lei. Grande parte deles são projetos que ferem interesses da nossa elite brasileira. Um deles, que a grande mídia caiu de pau em cima de mim na época, foi quando eu apresentei um projeto que proíbe e que regulamenta a terceirização para que não se humilhe os trabalhadores desse país. Apresentei um outro projeto, e neste caso desse projeto teve ação contra o meu projeto com o relator Sandy Júnior, e se exigir vou dizer quem foi que fez essa ação, um projeto de lei que introduz o desenho animado brasileiro com a cultura da paz e com a cultura da solidariedade, portanto, um desenho que não seja um enlatado e que tem como interesse desenvolver o nosso país. Isso fere interesse de alguém. Também, senhor presidente, apresentei outro projeto de lei, que é o projeto que introduz no Brasil o horário sindical, o horário para que os trabalhadores tenham o direito de dar a sua opinião a respeito da sua luta e da sua história, como tem hoje o partido. É um projeto também que levou pau aqui nesta casa de determinados segmentos. Eu não sei se é por isso. Acho até que não é. Acho mais que é irresponsabilidade de apurar, ver a diferença. Se tivesse dito, o deputado Vicentinho recebeu verba tal, ou pagou. Se tivesse dito, o assessor do Vicentinho recebeu tal. Mas está dizendo que é um membro da agência que recebeu da agência. Então isto é muito grave, porque a gente passa a vida inteira lutando para construir uma história, né, companheira Benedita, meus companheiros deputados aqui presentes, uma história em que a gente nunca se baixou para ninguém, não fico puxando o saco de meio de comunicação, eu estou aqui porque represento os interesses do povo trabalhador deste país. É muito triste, porque você tem que explicar para a sociedade, mas eu explico com muito carinho,
mais uma vez a verdade voltará à tona e vocês verão. Aí eu preciso, quero ver de novo se eles vão pedir desculpas. Certamente não o farão, mas eu estou de cabeça erguida. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Vicentinho. E o pronunciamento de Vossa Excelência será